Olá, meu nome é Pedro Venceslau. TV Estadão entrevista hoje o ex-ministro da Fazenda e ex-governador Ciro Gomes, pré-candidato à presidência pelo PDT. Seja bem-vindo. Muito prazer. Participa da entrevista o editor de política do Estadão, Eduardo Catar. Ciro, vamos começar a falar um pouco sobre a possibilidade de uma união de esquerda nesse primeiro turno da eleição presidencial. O senhor tem conversado muito com o ex-prefeito Fernando Haddad, que é apontado como um potencial plano B do PT nessa eleição presidencial. Até que ponto o senhor acredita que é possível haver uma união entre o PDT e o PT nessa eleição presidencial, ou uma eventual chapa com Ciro e Haddad? É possível e até desejável, mas é muito improvável, Pedro. É muito improvável porque nesse momento da campanha, nós estamos falando ainda de mais de 5 meses das eleições, tem muitas variáveis pendentes de definição. A mais grave variável, do ponto de vista do PT, e eu tenho que respeitar isso com toda a dignidade que isso merece, é o momento que eles estão vivendo. O seu principal líder preso, não é? E eles constrangidos, como é natural que estejam, a uma solidariedade que ainda afirma, inclusive, a própria candidatura do Lula, preso que esteja, inelegível que esteja, se for a interpretação comum da norma da lei da ficha limpa. E a mim me toca respeitar isso e compreender a natureza do processo. E como nesse momento ainda parece, no que não é necessariamente verdadeiro, que esse campo de oposição, as forças que sustentam o governo Michel Temer, PSDB, PMDB, democratas, etc., parece que estão numa situação hostil, parece que vão perder as eleições, o interesse maior do país ainda não está devidamente centrado. Ainda há uma disputa natural de hegemonia de quem vai interpretar esta vitória, o que pode ser um grosseiro equívoco. E isso nos recomenda ter muita paciência, muito respeito, e é o que eu estou procurando fazer. Olho com respeito o tempo do PT, mas toco a minha bandinha, né, olhando o país, preparando uma proposta para ajudar o país a virar esse jogo cruel, né, em que estão milhões de pessoas no desemprego, na informalidade, na violência impune, na dificuldade para ter saúde e família e na crônica de corrupção que praticamente enojou a sociedade brasileira. Ciro, até onde vai Eu vou dar minha contribuição. Até onde vai a solidariedade sua e do PDT com o ex-presidente Lula? Isso vai entrar campanha dentro ou é algo que termina nesse movimento da prisão do Lula? Há um movimento, por exemplo, das outras candidaturas de esquerda, do Boulos, do PSOL e da Manuela Dávila, do PCdoB, em levar a bandeira do Lula livre para a campanha presidencial, embora cada um vai tocando o seu barco. No seu caso vai ser assim também? A minha solidariedade pessoal deriva de um fato histórico. Um fato histórico é que o Lula, para mim, não é uma figura que eu conheci pela televisão ou que eu conheço pela televisão. É um velho camarada de mais de 30 anos, com quem eu já tive discordâncias, mas com quem eu trabalho junto há mais de 16 anos. Todos os dias eu o ajudei. Nos desdobramentos todos, fui ministro dele. Portanto, a minha solidariedade, sob o ponto de vista pessoal, é para sempre. Dói no meu coração a ideia de ter um presidente da República que fez tanto bem ao país, embora muita gente o odeie, não é? Preso. Não me constrange saber que alguém soltou foguetes numa cidade, por aí afora no Brasil, para comemorar a prisão de um presidente da República que projetou com tanta dignidade a imagem do Brasil lá fora. Portanto, essa solidariedade não está disponível. A política, entretanto, tem uma crueldade. Nós precisamos saber que nossa responsabilidade é com o futuro de 206 milhões de pessoas. Que por mais que elas tenham solidariedade a uma pessoa, por mais digna que seja essa pessoa, elas precisam comer, precisam vestir, precisam ter saúde, precisam ter trabalho, precisam ir e vir sem a violência impune que hoje está acontecendo no país. E, portanto, a minha solidariedade pessoal não me tira a disciplina de produzir uma alternativa para o Brasil, independentemente de qual seja o destino do Lula e do PT. Mas o senhor vai erguer essa bandeira do Lula livre na campanha presidencial, se ele estiver preso ainda? Eu gostaria de ver o Lula livre dentro dos mecanismos da democracia e do Estado de Direito democrático. E eu não acho, francamente, que uma campanha tipo esses acampamentos que se faz na iminência de julgamentos ajude a essa tese. Eu sou um velho advogado, conheço bastante bem a psicologia dos magistrados. Então, na véspera do julgamento do Tribunal Regional Federal, você fazer um acampamento com palavras de ordem insultando o judiciário, parece não ser a providência mais razoável de quem espera que um recurso judicial conserte a liberdade do Lula. O senhor é a favor da revisão da
possibilidade de prisão após a segunda instância? Uma matéria que o Supremo ainda vai se Veja, o mundo civilizado inteiro garante apenas 2 graus de jurisdição para crimes comuns. Muito raro, não conheço outro, para além do Brasil, que dê a um julgamento de um crime comum 4 graus de jurisdição, com todos os incidentes, os procedimentos, os prazos que acabam garantindo, com grande raiva da população, a impunidade, especialmente daqueles grandões que podem contratar bons advogados, etc. Portanto, o correto era a gente corrigir a distorção institucional que hoje em vigor garante 4 graus de jurisdição. Não o fizemos. E quem mudou não foi a lei, foi o tribunal, que antes considerava os 4 graus de jurisdição como necessário de serem escalados para que houvesse a consumação da pena e, portanto, a revogação do princípio da inocência e até prova definitiva em contrário. E o fez por uma maioria de 1 voto, 6-5. Isso gera uma gravíssima insegurança na população, porque quem faz as leis é o legislativo. Estrategicamente, como é que o senhor avalia essa decisão do PT de manter a candidatura do Lula, mesmo com ele estando preso? Isso para o campo da esquerda prejudica ou acaba mantendo unido os pré-candidatos para tentar levar um deles ao segundo turno? Há um limite para isso. É preciso respeitar o tempo do PT, é preciso respeitar as fórmulas com que o PT quer encaminhar, e eu acabo, inclusive, antecipando que eu acredito que o PT vai ter candidato próprio, não vai convergir para uma unidade no primeiro turno, embora provavelmente estejamos juntos no segundo turno por obrigação com o povo brasileiro, menos do que por um reconhecimento, não é, de que há um erro estratégico na condução dessa gravíssima e complexa questão. Como o senhor encara ou vê o fator Joaquim Barbosa, que ainda não se declarou ele é o fator do tempo. Nós tínhamos 3 meses atrás, entrou tumultuando, vamos dizer, a normalidade das pesquisas para poder você ter uma linha de tendência, de comparação de 2 pelo menos iguais. Entrou 3 meses atrás o Huck, 5 meses atrás era o Dória e agora é o Barbosa. Ele entra, não é? Entra com a biografia que é o juiz que fez o Mensalão, que esteve por um ano praticamente em tempo horário nobre na Globo, esgrimindo decência, moralidade, moralização do país, que é uma grande demanda, sem abstrair os outros valores e virtudes que ele tem na sua personalidade, e é a novidade do momento. Qual o grau de transparência o senhor vai dar à sua campanha? Completa. Por exemplo, o senhor falou em reformas estruturais. Quais o senhor vai fazer? Como? De uma forma resumida, o senhor foi ministro da Fazenda. Quem vai ser o seu ministro da Fazenda? O provável? Que linha econômica o senhor vai adotar? Antes que o meu patrão, o povo brasileiro, me dê a tarefa, eu não posso adiantar ministro. Seria uma coisa pouco humilde. Mas eu tenho alguns nomes que estão me ajudando, junto de 500 nomes, de homens e mulheres de muito talento, de muito espírito público, mas eu tenho já, por necessidade dessa curiosidade, do tal mercado, etc., eu tenho 3 nomes que estão coordenando esse programa. Um tem mais centralidade na questão da economia, chama-se Mauro Benevides Filho, é PhD em Vanderbilt, foi secretário de Fazenda do Ceará, trabalha comigo há 32 anos, conhece tudo, né, da questão fiscal, da questão previdenciária, da questão, enfim, da gestão de tributos, tudo, é profundo nisso. O outro é o professor Nelson Marconi, da Fundação Getúlio Vargas, aqui em São Paulo, também é uma pessoa muito versada em economia, tem alta qualificação técnica e tem uma relação de muita gente que está coordenando o programa de governo como um todo. E há uma figura muito polêmica, né, para quem não o conhece profundamente, porque tem características pessoais muito interessantes, que é o professor Roberto Mangabeira Unger, da Universidade de Harvard. Ele é brasileiro, baiano, carioca, na verdade, filho de baianos, e um amante apaixonado do Brasil, com quem eu tenho grande afinidade na compreensão estratégica do Brasil, da nossa inserção internacional, da questão de economia do conhecimento, que é a sua nova produção, que hoje, por exemplo, está sendo apresentada em Paris para a OCDE. Então, são 3 pessoas que eu dou assim como elementos identificadores. E eu vou propor um projeto nacional de desenvolvimento. Projeto significa metas, objetivos, avaliação, supervisão, controle. A ideia básica é que o Brasil vai se comprometer num certo prazo de superar e vencer a miséria e a desigualdade. Vamos ver se isso é possível em 50 anos, em 30, em 20, mas vamos estabelecer metas para 2 anos, para 3 anos, para 5 anos, para 10 anos,
Depois, que país nós queremos ser em educação? Haverá metas, objetivos, planos, tarefas, quem faz o quê, quanto custa, em que prazo nós vamos conseguir tais e quais resultados. Em saúde pública, um desenho completo. E para isso acontecer, eu vou propor uma agenda fiscal. Ou seja, como é que nós vamos corrigir as distorções da estrutura de financiamento brasileira para que a gente restaure, de um lado, a condição de desenvolvimento da economia privada do país e, de outro lado, diga com seriedade de onde vem o dinheiro para melhorar a segurança, para melhorar a educação, para melhorar a saúde e a infraestrutura do país. No dia 1º de maio, Dia do Trabalhador, acontecem aqui em São Paulo 2 grandes eventos, um da CUT e um da Força Sindical. Então, com esse gancho, eu pergunto para o senhor se o senhor vai estar presente, quais os candidatos que o senhor acha que estarão à vontade nesse palanque e qual é a sua proposta em relação à reforma trabalhista. Alguns candidatos de esquerda dizem que vão revogá-la, vão convocar um plebiscito revogatório. O senhor apoia essa proposta? O senhor vai manter como está, vai promover algumas mudanças? Eu, se for convidado, me sentirei muito à vontade nos 2 palanques, porque tem sido palanque que eu frequento há muitos anos. A Força Sindical me apoiou quase institucionalmente quando eu fui candidato a presidente da República em 2002, e com a CUT eu tenho uma relação fraterna, de respeito e amizade de muito longa data. Portanto, me sentirei muito à vontade se eu puder ir nos 2, abraçar os trabalhadores brasileiros simbolicamente por essas 2 grandes centrais sindicais, embora haja também uma outra central sindical que eu estou ajudando com muita admiração a se expandir, que é a Central dos Sindicatos Brasileiros, né, com Antônio Neto, que é uma pessoa absolutamente extraordinária, com quem eu tenho me avistado muito para trabalhar sobre esses assuntos. E a minha crença é de que essa reforma trabalhista tem que ser revogada pura e simples. Eu não vou para cima do muro para dizer que vou convocar um plebiscito revogatório. Eu vou propor uma outra reforma trabalhista que revogue a aberração selvagem que esta representa. Isso quer dizer o quê? Que eu sou a favor de deixar tudo como estava? Claro que não. Nós precisamos entender que o mundo do trabalho, assim como o mundo, mudou. A introdução de tecnologias, o trabalho remoto, o trabalho em casa, a mecanização, a automação, uma série de novidades que se introduziram na vida humana exigem uma permanente reforma da regulação dessas relações. Mas o que deve presidir esta reforma da coisa deve ser a garantia da segurança jurídica e da segurança econômica dos trabalhadores. Nenhum país do mundo progrediu introduzindo no mundo do trabalho, como esta reforma introduziu, insegurança jurídica e insegurança econômica. Veja o que está acontecendo no Brasil. Nós estamos aumentando o desemprego numa hora em que estatisticamente a economia estaria saindo da recessão. Qual que é o perfil que o senhor imagina para o seu vice, seu candidato? Eu gostaria de recolher alguém da produção ligado ao Sudeste brasileiro, Minas, São Paulo, e estou procurando essa figura. Tem nomes aí, né? Tem sim. Josué é um deles? É um deles, sim, com certeza. Chegaram a conversar, já tiveram algum contato? Somos amigos há muitos anos. Eu sou amigo do pai dele, era amigo do pai dele, que foi um grande brasileiro, que foi o Zé Alencar, vice-presidente do Lula nos 2 mandatos. Tivemos uma relação de extrema cordialidade e afeição. E a partir daí eu conheço o Josué também de muito longa data. E eu já disse a ele que se ele quiser, é ele. E essa estratégia dos movimentos sociais de ocupar, por exemplo, o triplex no caso do MTST, o MST ocupou invadiu algumas estradas, fez barreiras, queimou pneus. Como é que o senhor avalia essa estratégia de criar esse caldeirão político? A ocupação do triplex eu achei que foi um gol de placa, bem-humorado, não é? E chama a atenção da sociedade brasileira para um elemento de aparente injustiça. Porque na tradição legal do Brasil, a propriedade imobiliária só se transfere para o seu patrimônio com registro em cartório. Evidentemente que a lei não é tão frágil que não entenda um laranja, né? Que você pode botar o imóvel no nome de alguém fictício e tal. Neste caso, o nome do laranja é o próprio dono do prédio, então é muito estranho isso. E é toda uma inovação na tradição brasileira. Parte porque a lei mudou, a própria Dilma mudou a lei de lavagem de dinheiro, mudou a lei da delação premiada, tudo por influência norte-americana, mas são novidades à luz das tradições jurídico-processuais do Brasil. Estou falando de novo como velho professor de direito que fui. Então é muito estranho. E o MTST fez um gol de placa, quer dizer, uma coisa que foi lá, chamou a atenção, convidou as pessoas a conhecer o tal triplex, que no imaginário das pessoas, e eu já chamei isso, é um apartamento fuleira, não é? Que não justifica, não é um sintoma de ser corrupto, de um presidente brasileiro corrupto,
um triplex daquela natureza com essas dificuldades todas de afirmação de prova. Portanto, gol de placa do MTST. E aí, no dia que a polícia, inclusive sem mandado judicial, me pediu para eles saírem, eles saíram. Isto eu acho válido, protesto correto. Fechar a estrada acho errado. Fechar a estrada acho errado. Acho errado porque você está prejudicando, não é, o direito de ir e vir de pessoas que podem, inclusive, são, por regra, solidárias à nossa causa. E não tem eficácia, porque eles não têm esse exército, é exército de Brancaleone. Cadê eles? Cadê eles? Então, se fosse um negócio, vamos parar o Brasil, vamos considerar que tem um golpe envolvendo organicamente o judiciário, vamos parar o Brasil, vamos convocar uma população a uma sedição revolucionária. Vamos lá. Não é disso que se trata, basicamente não é do que se trata. Índio, queria agradecer a sua participação aqui na TV Estadão. Obrigado a vocês. Obrigado.